Olá, boa tarde, pessoal. Estamos entrando ao vivo em mais uma transmissão aqui da Focalize, em mais um encontro com os gestores, que é um evento aí que já está se tornando um clássico aqui no nosso canal. E nós temos a honra hoje de receber nada mais, nada menos que o Ivo e o Rogério da Quantitas, dois grandes profissionais que não poderiam ter escolhido um dia melhor para falar, né, Ivo? Sempre tem um evento cisne negro na nossa vida, né? Impressionante. É o drama. E o legal é isso aí, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. E então a turma da Quantitas vai nos passar aí uma visão do cenário macro. Evidentemente que não é um evento específico que determina tudo, né? Então tem uma visão macro que está acima desses eventos específicos. Claro que o evento tem uma influência, mas ela é pontual. E depois o pessoal passa um pouquinho da estratégia de alocação deles e a gente abre para perguntas. Então, quem já acompanha o nosso canal aqui sabe mais ou menos a dinâmica, como é que funciona. E já passo a palavra para vocês. Não sei se o Ivo ou o Rogério começam. Ótimo. Só fazer uma introdução rápida, André. Tudo bom, pessoal? Agradeço aí o convite da Focus aí, do André e do Júlio, para poder falar hoje com vocês aí. E em 30 segundos aqui falando da Quantitas. A Quantitas é uma gestora de 1,8 bilhão de reais hoje. Tanto eu como o Ivo aí temos ambos aí ao redor de mais de 15 anos de experiência diretamente em gestão de fundos de investimento, e o Ivo principalmente cobrindo essa parte mais macro, né, de cenário. E a nossa ideia é fazer uma apresentação que vai rodar em torno de 20 minutos aí do cenário macro, para vocês terem uma ideia de como a gente está vendo o ambiente, né, que a gente está exposto. Depois eu vou falar um pouquinho das alocações e o que a gente está vendo de assimetria no mercado. E depois, por final, a gente vai abrir por uma pergunta e resposta de vocês. Fiquem bem à vontade. Da nossa parte é isso. Ivo, acho que pode iniciar aí. Sim, perfeito. Bom, como o Braga já falou, muito obrigado aí pela oportunidade. Vou tentar, enfim, resumir um pouco da nossa cabeça do que a gente está enxergando. É evidente que a parte, toda a dramaticidade que aconteceu no final de semana, do ponto de vista macro, como vocês mesmos frisaram, acho que são questões muito pontuais que acabam não afetando tanto a questão macroeconômica, tá? De modo geral, pensando em Brasil, em ativos no Brasil, a gente está bastante otimista, tá? Por que a gente está otimista? Quando o Bolsonaro ganhou no final de outubro, a gente identificava que tinha ali entre novembro e dezembro um período em que o importante era observar a qualidade da equipe criada pelo Paulo Guedes, né? A partir de janeiro, a gente teria outros riscos a serem monitorados, que seria a entrada desses novos atores na Câmara e no Senado e como seria a relação entre o governo Bolsonaro com esses novos atores. E o que a gente viu nesse primeiro mês de governo Bolsonaro foi um comportamento, a nosso ver, bastante positivo quando você pensa em probabilidade de aprovação da Previdência, tá? Como a gente gosta de falar às vezes em futebol, né? Tipo, é fulano e mais um. Eu acho que o governo Bolsonaro, pelo menos o primeiro ano dele, é Previdência e mais um. Se ele aprovar a Previdência, 60% ou 70% do trabalho do ano já foi feito, ou até mais. E o que a gente viu no primeiro mês do governo Bolsonaro, que era um risco que o mercado identificava ali em dezembro, que era o seguinte: tinham 3 riscos principais. O primeiro deles era que as brigas internas do PSL permanecessem ao longo da gestão do novo Congresso, da gestão Bolsonaro, e isso pudesse acabar criando problemas. Por que é um problema o PSL ficar batendo cabeça? Porque quando o partido do presidente não compra 100% a ideia da reforma que o presidente está tentando estabelecer e apresentar ao Congresso, nenhum outro partido vai atrás. Isso a gente já viu acontecer com o próprio Temer, que tinha uma habilidade
ímpar para se organizar com o Congresso, com a própria Dilma, com o Lula, com o Fernando Henrique. Isso é muito padrão. O partido do presidente tem que ser o partido que vai encabeçar as reformas, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a ver ali em dezembro alguns membros do PSL vazando para a imprensa brigas que aconteciam nos WhatsApps internos do partido, né? E de forma muito rápida, o que a gente viu foi o que o Bolsonaro, que surpreendentemente foi até, vamos dizer assim, a figura moderada da história, ele botou panos quentes na história e desde então a gente nunca mais ouviu falar sobre problemas internos do PSL. Pelo contrário, até o próprio líder do PSL na Câmara, outro dia falou que ia entregar os 52 votos ao Rodrigo Maia. O segundo risco que a gente corria, por serem atores muito novos, a gente não sabia como o governo Bolsonaro ia se comportar, era a questão de como é que ia se relacionar o Bolsonaro com os filhos, né? Ele tem filho no Senado, tem filho na Câmara, tem filho de vereador, tem filho para tudo quanto é campo. E a gente tinha o risco de ver o Bolsonaro tentando colocar os filhos dele em posições de liderança, o que poderia causar um certo desconforto nas outras lideranças. E o que a gente viu foi o contrário, o Bolsonaro, vamos dizer assim, sendo o primeiro a dizer que os filhos não seriam nada. E, de fato, os filhos dele, nem na Câmara, nem no Senado, são líderes de coisa alguma. Então, esse é o segundo risco que a gente viu morrer ao longo de janeiro. E o terceiro risco que a gente via, e que talvez fosse o mais relevante, e era o mais relevante, era o PSL e o Bolsonaro tentarem intervir ali na eleição da Câmara, né? Seja colocando um candidato do PSL, ou seja, o próprio filho querendo ser presidente. Uma época, logo no início, logo depois da eleição, a própria Joyce Hasselmann sugeriu que poderia ser líder do governo e que ia articular qualquer um contra o Rodrigo Maia, enfim. Então, a gente identificava esse risco que poderia acontecer ao longo de janeiro, quando teria toda a articulação dentro do Congresso para as eleições que acontecem na próxima sexta. E o que a gente viu também foi o contrário, foi o partido do PSL colando junto do Rodrigo Maia com bastante antecedência em relação aos outros partidos e fazendo os outros partidos convergirem para a candidatura do Rodrigo Maia, que, ao nosso ver e ao ver do mercado, era o mais capacitado e provável para tocar a agenda do governo, né, do Paulo Guedes em particular. Então, eleição na Câmara, que poderia ser super ruidosa para o mercado, acabou sendo quase que como o jargão do mercado, non-event, né? Ou seja, a eleição vai acontecer, com alta probabilidade o Rodrigo Maia vai ganhar a eleição no primeiro turno e os presos ativos já incorporaram, enfim, vida como ela é normal, sem grandes volatilidades. Então, isso foi muito bem trabalhado ao longo de janeiro. Do lado do Senado, é claro que a gente vê um pouco mais de ruído, tem toda a imagem do Renan Calheiros, que perante a sociedade não tem uma imagem muito positiva, mas o que a gente viu foi o seguinte, o Renan, que não tem o perfil do Eduardo Cunha, por exemplo, de ser vingativo, né? O Eduardo Cunha, por exemplo, a Dilma não apoiou ele, aí quando ele ganhou, ele virou oposição à Dilma, não é o jeito de fazer política do Renan, número 1. 2, próprio Renan já foi no Twitter, já fez alguns tweets mencionando apoio à reforma da Previdência e dando apoio ao Bolsonaro, dizendo que se o presidente chamar, ele vai conversar. Então, sendo o Renan ou não sendo o Renan, por mais que hoje nos jornais pareça um processo meio ruidoso, a gente não acha que isso aí é um obstáculo à reforma da Previdência. Tá? Usualmente, reformas muito impopulares têm muito mais dificuldade de passar na Câmara do que no Senado. E aí a pergunta que pode ficar também é a seguinte, mas será que os setores que sempre brigaram contra a reforma da Previdência, sei lá, servidores públicos, o judiciário, os militares, será que eles não vão voltar a reclamar? O fato é que a gente também viu essa capacidade de articulação do governo Bolsonaro, que é cheio de militar, de se organizar com os próprios militares e colocarem eles dentro da reforma, o que dificulta muito o papel do judiciário de defender a própria classe, dizendo que eles não merecem uma reforma da Previdência, ou mesmo dos servidores públicos, que também
poderiam reclamar, e com a entrada dos militares dificulta o papel político deles de reclamar e fazer aquela oposição mais aberta que nem eles fizeram ao longo dos últimos anos, quando reformas outras da Previdência foram tentadas serem aprovadas, né? Então, você coloca isso no cenário, é um cenário de um Congresso que não só saiu das urnas muito forte pró-Bolsonaro, como o que poderia ser uma aresta para o Bolsonaro, ele conseguiu cortar e colocar a favor dele. Então, a Previdência, ao nosso ver, tem tudo para ser aprovada ao longo aí dos próximos... Tem um trâmite natural, né? Quando eu falo assim, a Previdência deve ser aprovada em agosto ou setembro, não é porque existe uma demora. A demora já é meio natural que ela aconteça, é o trâmite político e próprio processo da Câmara e do Senado, do Congresso como um todo, demora um pouco mesmo, mas a gente acha que ali entre segundo e terceiro trimestre a gente tem tudo para ver a Previdência ser aprovada. E que Previdência, que também nos deixa otimistas, que Previdência vai ser aprovada? Outro dia saiu no jornal que ia ser uma Previdência de 1 tri de economia no intervalo de 10 anos, lembrando, a reforma original do Temer, que era considerada bastante robusta, economizava no intervalo de 10 anos 750 bi, tá? Desenhou-se outro dia uma proposta de 1 tri do Paulo Guedes. A gente ainda não sabe detalhes, tudo é rumor de jornal. Falaram de 1 tri. Outro dia o Paulo Guedes, em entrevista, quando estava em Davos, falou no intervalo entre 700 e 1,3 tri. 1,3 tri nos pareceu muito jogo para a torcida, a gente não acha que seja provável. 1 tri já não é fácil, mas só como regra de bolso, para todo mundo ter na cabeça o que é importante da reforma da Previdência, e aí daqui para frente, à medida que as notícias forem saindo, fica fácil de entender o quão forte ou quão fraca ela está sendo divulgada e aprovada. É o seguinte, Temer original, eles tinham a regra de idade mínima de 65 anos para homem e 62 para mulher, com uma transição em 20 anos, tá? Para você ter 1 tri de economia em 10 anos, você precisaria da mesma idade mínima do Temer, que era 65 e 62, né, homens e mulheres, com uma transição muito mais rápida, né, de 12 a 15 anos, tá? Então, qualquer coisa que seja menos do que 20 anos de transição, com essa mesma idade, de 65, 62, provavelmente vai ser mais forte que a reforma do Temer original. Qualquer coisa que seja acima disso, ou seja, numa transição mais suave, vamos supor, em 30 anos, grande chance de ser uma reforma mais fraca que a do Temer original. Então, de tudo que a gente tem lido, ouvido, fazendo conta, a nossa impressão é que vai vir uma reforma bastante robusta, que vai diminuir muito o risco fiscal do Brasil nos próximos anos, né? Quando você diminui o risco fiscal do Brasil nos próximos anos, você abre uma janela grande para o Banco Central manter os juros baixos, 6,5%, por muito tempo, né? O nosso cenário base era que eles só aumentariam os juros no começo de 2020, entre janeiro e março. Mas se as coisas acontecerem da forma como a gente está colocando, com uma reforma muito robusta, e o resto da agenda do Paulo Guedes conseguir ser colocada em prática de privatização, concessão, abertura da economia, reforma tributária, não é nenhuma maluquice a gente falar que o Banco Central eventualmente pode até cortar os juros, mais do que os 6,5%. Não é o nosso cenário base, não é. Nosso cenário base é que os juros vão ficar parados em 6,5% por todo 2019, mas não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Banco Central teria espaço, uma vez que a inflação está muito baixa, as expectativas de inflação estão super controladas, a gente tem de cenário para a inflação desse ano 3,8%, no ano que vem 4%, né? Está abaixo da meta, tanto para esse ano quanto para o ano que vem, né? O nosso PIB está perto de 2,5% como previsão, então também não é um PIB que chega a assustar a autoridade monetária, achando que a atividade vai ser uma pressão inflacionária, né? Então, existem as condições para que o Banco Central mantenha esses juros parados, eu acho que estão colocadas na mesa, tá? Então, é um pouco isso, tá, do que a gente tinha para pensar em Brasil.
de novo, estamos otimistas, sabemos dos riscos, que política no Brasil nunca é linear, a gente está aqui todo dia acompanhando isso agora na vírgula, mas, a princípio, o trabalho feito até agora nos dá condições e uma perspectiva, acho que muito positiva. Tá? Eu sei que até assusta pensar que o Brasil vai dar certo e tal, mas, enfim, acho que é possível que dê certo realmente esse ano, porque acho que as condições são boas. De minha parte, é isso. Beleza. Pessoal, eu vou passar aqui, então, para falar um pouquinho da nossa estratégia, tá? E não daria para eu falar da nossa estratégia sem talvez fazer o gancho aí, que é o fundo que utiliza todas as nossas estratégias da casa, é um fundo Maiorca, tá? É o nosso multimercado, que ele resume tudo que a gente faz dentro da casa. Porque eu tenho fundos de ações, a gente tem alguns fundos de renda fixa, alguns fundos de juros, e o Maiorca é o nosso fundo que ele faz um pouco de tudo. Por isso que eu vou falar da estratégia do Maiorca, tá? Que é um fundo que está com 3 anos, acumulando 150 do CDI nesses 3 anos. E eu falando da estratégia dele, de alguma maneira, eu estou resumindo o nosso view, tá? Pelo que vocês perceberam do Ivo, tá? A nossa cabeça aqui, enquanto gestores, é uma cabeça bem otimista para esse ano de 2019, eu diria 2019, 2020, 2021. A gente está estruturalmente com uma cabeça mais otimista, e eu vou falar de cada um dos mercados, mas eu acho que a principal oportunidade que a gente vê hoje é em algumas assimetrias que a gente acredita que existem nos mercados. Vou falar de algumas delas. Tá? As alocações nos mercados locais, elas vêm com o tempo, mas tem que imaginar que, por exemplo, uma coisa é os gestores de multimercados, alguns traders vão pensar assim de tesourarias, casas internacionais, que são mais rápidos em fazer suas alocações. Conseguem ter alguma agilidade em fazer as alocações em cima de um resultado eleitoral que traz uma perspectiva positiva para os próximos anos, né? Pelo menos no ponto de vista do mercado. Então, esses players já conseguiram se posicionar, ou se posicionaram de forma relevante, ou seja, aqueles players mais táticos, né, que têm uma alocação mais rápida, mais ágil. Agora vocês imaginem que, eventualmente, os fundos de pensão, ou até mesmo investidores estrangeiros, que estão hoje olhando muito a imprensa internacional, que ainda não entendeu exatamente a equipe desse novo governo, quais são os pilares, ainda tem algumas dúvidas sobre a Previdência, enfim, ainda existe uma relação hoje, de um ponto de vista do protecionismo do Trump com o estilo de governo do Bolsonaro. Então, existe reticência do investidor, um pouco do investidor internacional, e ele é mais lento. Tanto o local, que é o fundo de pensão, como o internacional, são players que são mais lentos na alocação. Então, a gente vive um momento hoje de assimetria, eu diria que acontece, na nossa visão, poucas vezes ao longo da história dos mercados, que é entre investidores que são mais ágeis e mais rápidos, e ao identificar uma mudança estrutural, que a gente acha que está acontecendo, e o investidor estrangeiro que está com uma percepção diferente do local, ainda está tentando aguardar essa percepção. A gente escuta, pelo menos, algumas informações de que alguns estrangeiros têm reportado que querem aguardar a Previdência passar, mas quem está observando aqui no cenário local, como o Ivo já falou, está se desenhando um cenário com probabilidade muito elevada de uma Previdência passar. Talvez não a de 1,3 bi, mas talvez a de 1,3 trilhões, mas talvez a de 700 bilhões, que já é uma reforma da Previdência, eu diria que muda estruturalmente a questão fiscal no país. Então, o resumo do início das conversas existe uma simetria muito grande no país hoje entre a percepção entre os investidores locais versus estrangeiros, entre os multimercados e os fundos de pensão, que são mais lentos, e entre aqueles que são mais táticos e aqueles que têm que alterar um mandato, têm que fazer um regulamento, têm que fazer um comitê semestral para aí sim começar a fazer alocações, ou seja, entre os mais táticos e os mais estruturais. Então, a gente acha sim
que essa simetria é o que deixou alguma oportunidade na mesa nesses últimos 3 meses. Eu acho que parte dessa oportunidade, que foi a lentidão com que o mercado foi melhorando, ela já se desfez, mas estruturalmente ainda a gente acredita que numa velocidade menor do que a gente observou nos últimos 3 meses, os mercados tendem a continuar melhorando, tá? As coisas tendem a continuar acontecendo, tem uma agenda microeconômica aí, que é de BNDES, de Banco do Brasil, de mudança mesmo no executivo dos ministérios, na relação com as estatais, concessões. Tem uma agenda muito relevante para impactar o país nos próximos anos, e além da reforma da Previdência, né? Então, é um cenário otimista, mas a velocidade com que os mercados vão melhorando agora é menor, tá? Isso é difícil a gente imaginar uma velocidade tão rápida como a gente observou nos últimos 3 meses, mas estruturalmente ainda é bom. E vão haver momentos de realização de curto prazo, isso é natural, faz parte aí dos mercados, né? Principalmente quando a gente tem grandes multimercados que eventualmente fazem posições mais táticas, né? Falando dos mercados, tá? A gente está relativamente otimista com as 4 frentes. Eu vou falar aqui de crédito, vou falar de bolsa, vou falar de moedas e vou falar de juros depois, tá? Juros nominais e juros reais, tá? Começando com crédito, tá? Acho que ano passado, na nossa avaliação, não era um ano para correr risco de crédito, porque a gente estava numa encruzilhada macroeconômica, as empresas tinham recém passado por uma crise muito relevante, e que se a gente tivesse mais 4 anos do macro, do jeito que a gente vinha nos últimos 2 ou 3, o crédito poderia impactar algumas grandes empresas e a gente poderia estar passando por alguns defaults aí nos próximos anos. Eu acho que mudou essa agenda, né? O macro agora é outro, as empresas conseguiram passar pela crise e agora o macro tende a ter uma aceleração da atividade, que tende a aumentar a receita das empresas, que acabaram fazendo uma redução de custos relevante aí no período da crise, e quem sobreviveu à crise, a gente acredita que reduziu a alavancagem, e com um ciclo de crédito mais positivo, a gente imagina que crédito não vai ser um problema. Agora, obviamente, cabe ao investidor aí estar bem assessorado, né, para saber quais são os melhores fundos de crédito, quais são os melhores títulos de crédito, porque no mercado de crédito a gente sempre tem que estar atento à qualidade dos emissores. Agora, do ponto de vista da classe do ativo, eu acho que é um momento positivo, que eu discordava completamente nesses anos anteriores aí, apesar de a gente não ter tido muitos defaults no Brasil, muitas perdas com crédito, eu acho que o risco não compensava o retorno, mas agora eu acho que o mercado é outro. Para efeito de bolsa como um todo, tá? Que é o que a gente analisa do ponto de vista do Maiorca, a gente acredita que, olhando os múltiplos hoje, as empresas parecem caras efetivamente, né? Algumas empresas parecem caras, eu acho que isso tem que estar... O investidor ele pode, olhando, né, a relação preço-lucro, outras variáveis, as empresas podem parecer relativamente caras. Mas nós e outros investidores, enquanto gestores de multimercado e investidores mais estruturais, basicamente não está olhando para o lucro desse ano. A gente está passando por uma mudança estrutural no país, em que o lucro ele ficou estruturalmente mais baixo do que o lucro que a gente imagina que pode alcançar de equilíbrio a economia, até o nível de PIB, e tem mais sentido na nossa avaliação trabalhar olhando o lucro de onde é que pode chegar o lucro das empresas 2020, 2021, se o país efetivamente fazer a agenda estrutural de reforma. Então, a gente particularmente, dentro do multimercado, não está preocupado em estar comprado em bolsa nesse patamar, porque está olhando o lucro desse ano. A gente está olhando o país estruturalmente mudando e métricas, eu acho que tem que se imaginar olhando o lucro dos próximos anos e não o ano corrente, tá? A nossa posição específica em bolsa é comprar em algumas empresas cíclicas do mercado local, não muitas, né? Uma carteira pequena, empresas que pegam bem a economia local, que não estão relacionadas com commodities, quanto mais local, melhor nesse caso. Além de estar comprado em índice futuro, que aí diversifica um pouco o risco da posição comprada, e está protegido através de uma venda de bolsa americana, tá?
ou seja, toda a nossa posição comprada local está vendida em bolsa americana. Não é nem porque a gente quer vender bolsa americana, mas é porque a gente queria estar comprado no cenário local com um hedge, uma proteção, caso as coisas lá fora digamos assim, não evoluam tão bem. A gente está vendo essa questão de China, de alguma desaceleração na economia americana, está chegando lá num ponto de desemprego está muito baixo, pode vir um pouquinho de inflação. Enfim, a gente está olhando o cenário, a China desacelerando devagarinho também de novo, Europa, acho que faz anos aí que não consegue performar razoavelmente bem. Então a gente está com cautela, né, com o cenário internacional, com alguma cautela, não está necessariamente muito preocupado, e por isso quis estar comprado no cenário local com um hedge internacional, e o hedge internacional é a venda de S&P. Mas a gente não queria estar dependendo só de bolsa, a gente queria diversificar esse nosso otimismo. E uma das apostas que a gente vai fazer é estar comprado em real, ou seja, apostando que a moeda brasileira vai se valorizar, né? E para não ficar exposto no real contra o dólar, que seria apostar que o dólar vai cair, no caso, no cenário local, a gente preferiu fazer real versus um emergente, né? Principalmente México, tá? Mas a gente acha que a posição ideal que a gente já construiu, o real brasileiro versus o peso mexicano, né? Até porque lá o presidente atual tem um view um pouco mais parecido com os governos anteriores do Brasil, um pouco mais heterodoxo. A gente imagina que isso pode começar a aparecer estruturalmente na economia mexicana nos próximos anos, e acha que o real tende a estruturalmente ganhar valor perante o peso mexicano, mas tem essa posição também do real versus outras moedas de outros emergentes. Para fugir do risco também de um evento internacional, de uma crise nos mercados globais, que nesse caso o real poderia perder valor perante o dólar, ou seja, o dólar poderia subir, simplesmente porque o risco global aumentou. Então a gente quis fugir dessa relação real versus uma moeda forte e quis ficar real contra os pares, né? Comprado em real e vendido em moedas de emergência. Como é que estamos com tempo ainda? E essa visão de real, ela vem um pouco porque a economia está mais forte, a gente vai ter N concessões que o governo vai fazer nos próximos anos, e para fazer concessões a gente sabe que tem que vir dinheiro de fora, não necessariamente em todas as concessões, mas o país precisa de dinheiro de fora quando a gente está falando em grande investimento de infraestrutura. A gente tem também algumas privatizações que estão previstas para esse ano, que também provavelmente vem dinheiro de fora. A gente imagina também que venha dinheiro do estrangeiro, como é o nosso racional de bolsa, para a bolsa local, isso é dinheiro entrando. E além disso, as empresas locais, elas, digamos assim, se vão passar a investir mais agora, num momento de aceleração da atividade, elas vão ter que captar dívida lá fora. E todas essas 4 transações que eu falei para vocês, seja concessão, seja privatização, seja emissão de dívida, seja a vinda de estrangeiro para a bolsa local, envolve a transação de vender moedas externas, né, e comprar real. E todas elas são favoráveis aí para posicionamento do real. O ponto de alerta na valorização do real é que o Banco Central ainda tem uma posição em swaps cambiais a ser reduzida, né, ao longo do tempo, mas a gente acredita que o Banco Central não vai ter pressa para fazer isso e não vai de maneira alguma impactar ou tentar defender algum nível do preço do dólar, né? Então a gente acredita que os fatores fundamentais se sobrepõem à posição hoje do Banco Central, que é de alguns bilhões de dólares em swap aí, tá? Que ele vai ter que reduzir em algum momento se o real começar a se apreciar de novo. E por último, falando de juros, tá? Que também é a grande especialidade da casa, eu diria para vocês que dividindo a parte de juros entre pós-fixados, né, que é basicamente as LFTs aí do Tesouro, ou indexados em CDI, além dos pós-fixados, a gente tem aqueles títulos indexados ao IPCA e tem os títulos pré-fixados, tá?
Eu diria para vocês que houve uma valorização bastante relevante, né? Quem tem esses títulos no Tesouro Direto aí observou. Eu acho que a velocidade, de novo, vai se reduzir, mas eu ainda acho que existe um espaço para valorização adicional, tá? Tanto nos indexados em IPCA longos, como os pré-fixados longos, tá? Acho que tem um espaço para valorização adicional. Mas eu acho que essa valorização só vem muito gradualmente e só vai vir efetivamente com a aprovação da Previdência. Então, eu diria que a relação risco-retorno, eu acho que é melhor na Bolsa, é melhor no câmbio mesmo, e é um pouco menor, é um pouco pior essa relação risco-retorno nos indexados a IPCA e pré-fixados. E entre os dois, eu prefiro o indexado a IPCA do que o pré, tá? Porque como a inflação veio muito baixa nos últimos 12 meses, e até correntemente tem vindo baixa, a inflação implícita, que está precificada dentro do título, já está relativamente baixa. Então, se a inflação continuar vindo no patamar onde tem vindo, esses títulos de inflação eles não tendem a sofrer muito, porque o mercado já precificou, ou seja, já colocou no preço, né, que a inflação está vindo baixa. Então, o investidor ele se defende melhor no indexado ao IPCA hoje, se as coisas derem errado. Se eventualmente a Previdência não passa, que é um cenário caótico, eu diria, eu acho que o título indexado a IPCA ele se protege melhor, e o prêmio que o pré-fixado hoje tem não compensa. Eu acho que não compensa o risco de tu não ter a proteção da inflação dentro do título, tá? E vencimentos que eu recomendaria, eu diria, olha, para quem tem um view estrutural de longuíssimo prazo para o país positivo, recomendaria comprar títulos indexados a IPCA bem longos. Eu sei que já está abaixo de IPCA mais 5 hoje, as taxas, mas mesmo a IPCA mais 4,50, 4,60, 4,70, e são taxas que não tem em outro lugar do mundo, né? Tem pouquíssimos países, não com o risco, nem com o risco do Brasil hoje, que a gente consegue juro real, que é juro acima de inflação, no nível que o Brasil tem hoje, né? Mesmo países que têm taxas de juros nominais absolutas, né, um pouco mais altas que o Brasil, tem inflação bastante alta também, como é o caso da Turquia, aí, por exemplo. Né? Rogério, posso te interromper um segundo? Claro. Bem nessa linha que você está falando em relação aos indexados, eu sei que o brasileiro, ele agora, o investidor mais pessoa física, ele agora começou a aprender a investir em título público, tá? Uhum. Tendo em vista que até o cenário atual, que carrega a nossa expectativa para taxas reais mais baixas, a emissão de crédito privado, principalmente dos isentos, né, infraestrutura, você vê como uma alternativa viável para o pequeno investidor também? Eu acho que sim. Como eu comentei, André, eu acho que o crédito privado ele é uma alternativa interessante no momento. Acho que os isentos eles conseguem dar aí, ainda que o isento venha com uma taxa muito próxima de uma MTNB, por exemplo, ou de um título público, a diferença de imposto de renda já é relevante, né? Quando a gente coloca para dentro a isenção. Então, eu acho que sim. Agora, eu sempre, quando a gente fala de crédito, eu sempre falo, tem que estar bem assessorado, né? Eu acho que tem o investidor sozinho, pessoa física, escolher qual é o título de crédito que vai comprar, eu não recomendo. Eu acho que tem que ter um assessor para ajudá-lo, para entender qual é que é o risco daquele título incentivado, ou seja, eu acho que é uma boa alternativa, só no crédito eu acho que tem que estar bem assessorado sempre, tá? Até porque são investimentos de longo prazo e tal, mas eu acho que sim, é uma alternativa. Acho que é uma alternativa interessante aí para esse momento do país. Muito bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na parte de apresentação, é isso, Ivo e Rogério? É isso. Acho que a gente... Exato. É isso. Estamos à disposição para as perguntas de vocês aí. É isso aí. Então, eu
Eu vou dar uma geral aqui, já tinha alguns comentários, e eu acho até interessante aqui, a nível de debate até, a Matilde, que está nos acompanhando, ela está apresentando uma tese de que não é bem assim a questão do déficit previdenciário. Então, a gente elegeu a Previdência como sendo a reforma das reformas e tal, mas que existem teses de que a Previdência é superavitária e que, na verdade, essa reforma é de interesse muito mais de banqueiros, né, e empresários do que na realidade ela se faz necessária. Inclusive tem uma lista do Medeiros, que eu acho que é do sindicato, né, de que tem muita empresa que deve o INSS e tem uma fortuna em passivo, né? Não sei se vocês acompanham isso, tem alguma opinião a respeito até para contrapor a Matilde. Sim, vamos lá. Ela até comenta aqui que ela foi servidora do INSS por 32 anos. Então, imagino, ela, por estar dentro do sistema, ela tem informações relevantes, né? Sim. Bom, vamos por partes. Sobre a questão quem não paga, que teria essa fortuna, pelos números que eu já vi, tá? Se tiverem outras fontes, eu posso ver e mudar de opinião, mas de inúmeras fontes que eu já vi sobre esse tipo de argumento, dão em conta algo como 300 bilhões de receitas não recebidas, ou 300 a 400 bilhões de receitas não recebidas. É bom lembrar que o déficit de um ano só do INSS, excluindo servidores públicos e militares, em 2019 vai ser cerca de 220, né? Então, da forma como as regras são estabelecidas hoje, vamos supor que por mágica a gente conseguisse recuperar tudo que não é pago ao Tesouro sobre tudo que não é pago, que não foi pago de INSS, a gente conseguiria cobrir um ano de déficit, mas com as regras como ela é feita hoje, a gente no ano seguinte abriu o mesmo buraco. Então, embora seja verdade que exista muito dinheiro que não foi pago, isso por si só não eliminaria o problema, que é um problema muito mais de regras do que necessariamente de um buraco que você pode simplesmente botar uma terra em cima e acabar com ele, né? Até porque é um buraco, se você fecha o buraco, no ano seguinte você abre um de valor maior até e não menor, né? Porque a demografia ela vem vindo e ela não vai parar porque a gente recuperou alguns reais que não foram pagos em anos anteriores. Esse é o primeiro ponto. Embora seja desejável que a evasão fiscal seja controlada e melhorada, mas ele por si só não resolve os problemas que as regras acabam criando. Sobre a questão do superávit do déficit, essa tese nasceu de uma tese da professora lá da FRJ, que eu ela misturou um pouco as coisas, tá? O que acontece? Existe o sistema de seguridade social e existe o sistema previdenciário. O sistema de seguridade social é muito mais amplo do que o sistema de previdência. A previdência está inserida dentro da seguridade social. Então, os argumentos de muitas pessoas é que a gente gasta X bilhões por ano com previdência, mas a receita da seguridade social é muito maior. É verdade isso. Só que a seguridade social não gasta apenas com previdência. Ela tem uma série de outros gastos que são obrigatórios a ela, que tornam o sistema deficitário. Quando você pega a receita de previdência e a despesa de previdência, ela é inegavelmente deficitária, né? Então, quando você pega, de novo, repetindo, quando você pega a receita daquela rúbrica, previdência, e a despesa daquela rúbrica, previdência, isso torna ela, esse ano, 200 bilhões, em 2018, 200 bilhões deficitário, esse ano agora, 230 bilhões deficitário, em 2020, 300 bilhões deficitários, isso vai aumentando porque a população está ficando mais velha, né? E além disso,
para quem diz que é argumento de banqueiro ou de empresários e tudo mais, é importante lembrar o seguinte: a média de idade de aposentadoria do brasileiro, do INSS, é 56 anos, 56, 57 anos. A média de idade da população mais pobre de aposentadoria é 65, pelo motivo simples que o mais pobre não consegue registrar o trabalho que ele faz desde os 15 anos de idade. Portanto, para fins de registro previdenciário, o pobre não trabalha os 25 anos, os 20 anos que ele poderia se aposentar por tempo de serviço. Ele acaba sendo obrigado, por falta do registro de carteira, a se aposentar por idade mínima, que é 65 anos. O mais rico se aposenta com 55, 54, porque o cara trabalha depois que sai da faculdade, aos 22, usualmente em trabalho formal, e depois de 25 anos pode se aposentar. E aí o cara vai registrado aos 52, 53 anos, ele se aposenta, fazendo essa média de 57 anos. Então, se tem alguém, em termos de classe social, não quero falar de categoria aqui, mas se tem alguém no Brasil que pode não ter interesse na reforma da Previdência, é o cara mais rico. Não existe nada no Brasil mais concentrador de renda do que o sistema de previdência social. Não estou falando de seguridade. O sistema de previdência social tira do pobre e dá para o rico. Então, assim, se tem uma categoria que deveria estar rezando para ser aprovada a Previdência, é o pobre, porque vai fazer o rico se aposentar mais tarde, portanto, ficar mais tempo contribuindo. E esses caras podem agora trabalhar em igualdade de condições, pensando apenas na questão previdenciária, não em outros problemas que a gente sabe que existem no Brasil de desigualdade, né? Então, assim, eu pessoalmente não concordo com nenhum desses argumentos, tá? Nem é argumento de banqueiro, porque o banqueiro sequer se preocupa com previdência social, porque o banqueiro, se o argumento todo é o banqueiro quer que a previdência seja feita, por que exatamente o banqueiro que ganha bilhões de reais por ano está preocupado se ele vai chegar aos 60 anos de idade e receber 5 mil reais da Previdência? Ele tá pouco se lixando se a Previdência vai quebrar ou se não vai quebrar, se o argumento todo está construído na ideia de que o banqueiro não está nem aí para ninguém. Mesmo que fosse verdade, ou mesmo que seja verdade, o banqueiro não se beneficia da reforma da Previdência. Na verdade, a reforma da Previdência, como eu falei na primeira explanação, vai permitir que os juros fiquem mais baixos, para que todos nós possamos pegar empréstimos a juros mais baixos. Então, assim, de um lado tem o argumento que o banqueiro adora juro alto, do outro tem um outro argumento dizendo que o banqueiro também quer a reforma da Previdência, que vai fazer com que o juro caia. Então, assim, eu acho que tem que ver, assim, se o banqueiro quer juro alto ou juro baixo, porque as duas coisas são meio conflitantes, entendeu? Então, por isso que eu discordo um pouco desses argumentos. Perfeito, Ivo. Tem uma pergunta legal do Leonardo Marques. No cenário positivo do governo atual até a eleição de 2022, entre um governo anti-reforma mais populista, exemplo PT, vocês acreditam num Brasil com casa arrumada? E se as taxas de juros voltam a subir, tem o risco de subir? Existe, assim, sem dúvida nenhuma, eu vou ir de trás para frente. Claro que existe o risco dela subir, é normal que ela suba um pouco. A diferença agora está no seguinte: os juros nunca foram tão baixos como hoje, tá? 6,5% nunca foi alcançado na história, e o fato da inflação estar controlada mostra que dessa vez os juros foram para baixo de forma sustentável, né? Ponto, parágrafo. Segundo lugar, 6,5%, ela não é exatamente uma taxa de equilíbrio, né? Os economistas usam muito esse conceito da taxa de juros de equilíbrio, que nem esquenta demais, nem esfria demais a economia, tá? Vamos supor que essa taxa de equilíbrio do Brasil seja 8%, tá? A gente está com 6,5%. Então, existe uma distância entre a taxa de juros, que é 6,5%, para essa taxa de equilíbrio que nem esfria demais, nem esquenta demais a economia. Então, é natural que a gente, em algum momento, vá precisar levar essa taxa de juros de 6,5% para o seu juro de equilíbrio, que seria 8%, né, em hipótese. O que acontece e aí respondendo um pouco da primeira parte da pergunta, o que acontece se a gente arrumar a casa? Se a gente arrumar a casa, usualmente, essa taxa de juros de equilíbrio que hoje é 8%, pode, por exemplo, virar 7%.
né? Então, esse mesmo 6,5, eventualmente vai até ter que subir, mas não vai precisar subir até 8 de novo, ela só vai precisar subir até 7, uma vez que a economia nem está muito quente nem muito fria, porque a inflação continua perfeitamente equilibrada. Então, é possível que a taxa... O que é diferente desse ciclo para os anteriores que a gente viveu no Brasil e na história do Brasil? É que antigamente a gente baixava muito os juros, esquentava demais a economia e rapidamente a gente tinha que subir os juros. Lembrando, para não partidarizar o assunto, o Armínio Fraga subiu os juros mais de 3 pontos percentuais de uma vez só, quando ele era presidente do Banco Central, em 2002. O Henrique Meirelles teve que fazer isso na gestão, na época do Lula. O próprio Tombini teve que fazer isso quando levou o juro de 7 para 14 na gestão da Dilma. E a diferença dessa vez é que, ao invés de ter que levar o juro de 6,5 para 12, 15, 20, como a gente fazia há tempos atrás, com a agenda do Paulo Guedes dando certo, é possível que esses juros suba, mas suba bem pouquinho, 6,5 para 7, 6,5 para 7,5, e não mais para 12, 13, 14, que aí de fato mata a economia. Então, existe o risco. A única diferença dessa vez é que existe o risco de dar certo. E aí, dando certo, é possível que os juros não só não precisem subir, como possa cair. E fique baixo por muito mais tempo. Né? A gente possa, lembrando, o mundo, não só o desenvolvido, pode pegar só os emergentes, para a gente não falar, não somos o Japão. É verdade que a gente não é o Japão. Mas, mesmo comparando o Brasil com o mundo desenvolvido, com o mundo emergente, o juro no mundo emergente é abaixo do brasileiro. Existem países com um pouco mais de juros que o Brasil, como o México, hoje em dia tem juro mais alto que o Brasil, mas na média é um juro muito mais baixo. Então, com o Brasil fazendo as reformas e tocando a agenda, vamos dizer assim, do Paulo Guedes, é possível, existe o risco de ter que subir juro, mas subir pouco, ou existe o risco também da gente poder permitir finalmente os juros do Brasil trabalhar num nível mais baixo e por mais tempo. Tá? Maravilha, Ivo. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma questão. Enquanto o pessoal não deixou nenhuma pergunta aqui, não sei se mais para o Rogério ou para você, Ivo, na questão da Vale, esse tipo de pressão vendedora que ocorreu naturalmente pós o acidente, ele tende a arrefecer na sua visão agora, ou ainda exige bastante cuidado em relação à alocação nesse tipo de ativo? Quer comentar, Braga? Falo eu. Tava no mudo aqui o meu som. Conversei com o Wagner, tá, André? Ele tá vindo aí que é o nosso gestor de renda variável, para responder questionamentos de Vale. Então, vocês conhecem, acho que não conhecia, Wagner? Não. Como vai, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, Wagner? Bem-vindo. Joia, bem-vindo. Pode ser, André, se puder repetir a pergunta, por favor. Pois não. Wagner, pós-evento Vale e tal, a gente viu o papel derretendo ontem mais de 20%, que era natural, né? Já era esperado pós a tragédia. E a pergunta é a seguinte, tendo em vista a correção bastante expressiva, ainda exige observação, cuidado, ou uma correção desse tamanho nesse ativo já passa a se tornar interessante para algum tipo de alocação? Sendo bem objetivo, a gente comprou um pouco ontem, tá? E posso dizer até porque saiu na Infomoney, então não é porque está subindo um pouquinho hoje que eu vou dizer, comprei ontem, que senão eu ia esconder, né? Perdemos dinheiro hoje, eu vou dizer que... Então, como ficou público ontem lá que o pessoal da Infomoney nos ligou perguntando de Vale, a gente tinha compramos um pouquinho no fundo. A gente tinha uma posição no fundo e ontem a gente começou fazendo conta, tá? Qual a conta principal que a gente fez? Os 70 bi de valor de mercado que a Vale perdeu ontem, se a gente for colocar em termos de fluxo de caixa normalizado, quanto que o mercado estava precificando de perda permanente anual para a Vale em termos de fluxo de caixa, dava um número acima de 15 bi. Pode usar uma taxa de desconto maior ou menor.
com uma taxa de desconto perto de 10%, dava 16 bi por ano de fluxo de caixa, tá? Incluindo indo até a perpetuidade. Tá? Então, nos pareceu muito alto esse desconto. Tu dizer que uma empresa como a Vale, que está assim, gerando muito caixa, tá? Nós estamos aqui, até pedi para o Vinícius aqui, que trabalha comigo, estamos falando de uma empresa que está mais de 60 bi de EBITDA esse ano. Tá? Vai perder 20%, 25% do EBITDA dela por conta dessa situação. Né? Não dá para dizer que vai, de um dia para outro mudou o preço do minério de ferro, outras estimativas. O que mudou foi essencialmente o desastre. Então, a gente achou que estava demais. Por que isso? Porque, bom, se a gente for olhar o pé da letra, o que muito provavelmente vai acontecer vai ter, de uma vez só, indenizações, seja para as pessoas que morreram, para as cidades, para o IBAMA, para o meio ambiente, para o governo, para as prefeituras, enfim. É difícil pensar numa indenização que alcance essa cifra de 16 bi de reais. Tá? Acho até que muito provavelmente vai ser um valor bem mais baixo que esse. Não porque a gente quer, mas porque essa é a legislação do país, ela estipula algum tipo de tamanho para essas coisas. Então, pode ser que aumente, pode, porque os governos, os tribunais podem querer pegar a Vale agora, dado que foi a segunda tragédia em 3 anos, podem pegar a Vale como exemplo. Pode. Mas vamos dizer que mesmo assim seja 16 bi, que é um valor bem alto, muito superior ao que foi em Mariana. Ainda assim teria que ser 16 bi todo ano. Para isso acontecer, a Vale teria que gastar muito mais, seja em CAPEX, né, reforçando muito a barragem, seja em OPEX, fazendo gastos lá muito maiores na manutenção dessas barragens. E acho que isso é difícil, gastar tanto dinheiro para esse negócio por tanto tempo. Mesmo esses rebaixamentos que teve agora ontem, hoje, as agências de rating rebaixando ela, para mim é um pouco inócuo isso, primeiro porque estão rebaixando de BBB mais para BBB menos. Então é aquela coisa, é um rebaixamento pequeno. Segundo, estão rebaixando o rating numa empresa que não é endividada, pelo contrário, o tamanho da dívida dela é um ano de geração de caixa. Agora, se pagar uma indenização muito maior, vai ser um pouquinho mais de 1 ano. E ela deixando de pagar dividendo, essa dívida vai se extinguir até o final de 2020, está extinta. Ela reduzindo o payout dela de dividendos que ela já anunciou. Então, quando eu olho isso tudo, me parece exagerado. Minério de ferro, até natural que subisse um pouco, subiu um pouco lá fora. Estímulos na China ajudam isso a manter um patamar de preço um pouco mais alto ou estável, na faixa aí de $70, está um pouquinho mais de $70. Então, assim, por todos os lados que eu olho, não acho que seja essa tragédia que justificaria 70 bi de valor de mercado da Vale. O resto, os outros riscos que ela já tinha da operação, para mim, continuam existindo e não mudaram para baixo. Por isso a gente comprou um pouco ontem. Os riscos que tem principais para mim são mudança da diretoria, o governo pressionar, os fundos de pensão pressionarem o Bradesco, tem que ser uma mudança unânime, todos os acionistas da controladora da Litel têm que aceitar e tem que fazer com que os japoneses aceitem a troca do Schwarzman, o Bradesco aceite, além dos fundos de pensão serem pressionados pelo governo e aceitar. Então, acho que isso é um risco, se trocar uma diretoria ruim, porque reduz governança, né? Uma pressão dessas para mudar uma diretoria que, convenhamos, eu não sei se a complexidade da Vale, a cadeia de comando que ela tem dentro da empresa, se isso de fato estava de conhecimento do CEO que estava operando abaixo de um nível de segurança razoável. Não sei se é isso. Foram presos hoje pessoas, então está se investigando se teve algum tipo de fraude ou não. Eu tendo a pensar que não deve ter fraude, não consigo imaginar que um executivo de alto tamanho dentro da Vale, como os diretores, que são remunerados principalmente pela prestação, vão correr um risco de fazer uma fraude num negócio que é ínfimo o gasto que eles teriam e a perda que eles vão ter de permanente na remuneração variável pelo preço da Vale é muito maior. Então, acho que pode ter havido falta de gerenciamento correto, pode ter havido dentro da estrutura um coeficiente de segurança menor do que o que se vê hoje pós-tragédia deveria ter sido, mas não acho que deve ter sido fraude.
um outro risco, além de troca na diretoria, é ter tido fraude. Acho que isso é ruim, porque aí abre passivo maior para investidor, inclusive os Estados Unidos, colocar uma ação judicial contra a Vale. Mas tirando esses dois riscos de fraude, troca de governo e troca de executivos, eu não vejo muito risco suficiente para que o papel seja negociado nesse nível de preço de R$43. Maravilha, Wagner. O Júlio tem uma pergunta para ti aí também. Oi, Wagner, Júlio da Focalize aqui. A gente tem visto sobre fluxo aí de saída de capital de estrangeiros da nossa bolsa. Desde novembro, a gente tem acompanhado isso. E o pessoal está querendo saber, os estrangeiros vão vir para cá somente quando a reforma de fato acontecer? Eles não querem pagar para ver e talvez ela não vir? Por que estrangeiro ainda não está confiante na nossa bolsa? E mesmo assim, né, institucional, pessoa física aqui comprando e fazendo ela continuar em tendência de alta, né? Então, eu queria ouvir de ti um pouquinho. Eu acho assim, no ano passado, antes das eleições, foi o estrangeiro que deu um suporte razoável para a nossa bolsa, né? Nos piores momentos ali não era o institucional brasileiro que estava mantendo a bolsa ali nos níveis em setembro, antes das eleições. Então, eu acho que o estrangeiro ajudou um pouco ali. E depois que teve a eleição, eu acho que justamente aconteceu o contrário do que estava até então. O brasileiro começou a ter confiança. O fato disso é que os fundos multimercados tiveram, acho que, um aumento razoável de exposição em bolsa no Brasil. E não por acaso, né? Porque quem está aqui dentro mudou de fato a visão. Olha, vão ter 4 anos de um governo diferente, pró-reforma. E o estrangeiro talvez tenha pensado, bom, agora eu vou, dado que eu já segurei essa posição aqui, teve algum ganho, né? A gente teve outubro, novembro, foram períodos bons para a Bolsa. É razoável pensar que eles iam realizar um pouco do resultado e a situação para emergentes lá fora não estava favorável, né? Então, acho que isso explica o que aconteceu, essa mudança de posicionamento deles. Olhando agora, eu acho que, e aí, dizendo assim um pouco, a gente fala muito com pessoas de bancos, de corretoras que têm contato com estrangeiros. Santander fez evento em Cancún há pouco, a gente conversa bastante com o pessoal de lá, o próprio pessoal do Itaú. E a impressão que a gente tem é que o gringo, de fato, ele está dizendo assim, bom, o Brasil, eu já sofri muito com o Brasil. Pega um gráfico de bolsa de Ibovespa em dólar, vai ver que o gringo só é maltratado aqui. O Ibovespa em dólar é estável. O gringo não ganha dinheiro na bolsa brasileira há muito tempo. Se ele não, pelo menos no longo prazo. Ele pode entrar quando ele faz operação, compra aqui, vende ali, pode ter ganho. Mas estruturalmente a bolsa em dólar no Brasil não foi favorável para ele ao longo de vários anos. Então eu acho razoável ele ter esse pé atrás, e o que a gente escuta desse pessoal nas conversas com os gringos é, ok, nós entendemos que esse é um governo diferente, nós entendemos que vocês estão animados, mas é importante ver se esse governo de fato vai ter capacidade de aprovar isso no Congresso, essas reformas. Acho que muda, assim, um gatilho para isso é a reforma da Previdência. Mesmo que pareça que o gringo vai entrar mais caro, eu acho que a gente vai ter entrada de mais capital em bolsa, com uma visão um pouquinho mais de longo prazo do que esse cara que normalmente tem vindo para o Brasil. E o Brasil hoje, diferentemente do passado, pega 2 anos atrás, o Brasil, 3 anos atrás, quando ainda tínhamos a Dilma no governo, o Brasil era um mercado emergente que quase todo mundo lá fora dava underweight. Hoje é com o mexicano, o Obrador, mal, e os outros países, Rússia, os outros também não parecendo tão bons, a Rússia é mais ou menos ainda, dos emergentes o Brasil é o que está melhor na situação agora. Então acho que é um pouco isso. Nós perdemos o período de muito favorável para emergentes, onde a gente tinha um governo que não era pró-reforma, que era o da Dilma, mas nesse momento que o mercado não estava lá fora tão bom para emergentes, nós somos o melhor, vamos dizer assim, aquele mais melhor visto. Só que precisa ter reforma. Eu acho que sim, tem que ter reforma. Perfeito, muito bem. Só para acrescentar, a gente tem visto já das pessoas físicas, a captação aqui em bolsa das pessoas físicas já tem acontecido. A gente tem essa percepção. A gente não tem só a plataforma da XP, a gente tem outras formas, tem o nosso site próprio e outras plataformas e redes que a gente vende.
a procura por fundos de ação já está acontecendo. Acho que isso é de se fazer essa menção. O brasileiro está criando mais coragem. Esse negócio de recorde em ações ajuda. E até a renda fixa pagando pouco, né? Pessoal que é conservador, que eu tenho visto, está virando moderado. Moderado está colocando uma parcela agressiva, né? E também em função da Selic baixa, né? E também esse movimento que a gente tem de desbancarização, que pode, se a gente for olhar a distribuição geral dos recursos do brasileiro, ainda está absurdamente concentrada nos bancos, mas esse movimento está acontecendo. E quando essas pessoas saem do banco, a primeira coisa que acontece é o quê? O cara que estava lá no banco, o gerente da conta, enfim, o relacionamento, ele tinha vários produtos para vender e pouco tempo para cuidar da vida financeira do cliente. Quando esse cara está especializado só em cuidar do investimento, nas diversas plataformas, é natural que ele vai ter mais tempo e condições de analisar outros tipos de produto. E aí esse cara, quando sai do banco, ele vai sair do banco para um assessor que não vai olhar para ele só na renda fixa, ou querer, vamos alocar só em renda fixa porque é o que vai me dar menos complicação. O trabalho de vocês, imagina aí, envolve muito disso, né? E ele tem muito mais opções, né, de fundos bons, a exemplo da Quantitas aí. Não, mas é isso mesmo, a gente percebe que quando a pessoa sai do banco, ela parece que abre um mundo novo, ele vê coisas que não tinha no banco, desde renda fixa, que ele passa a ter acesso a muitos outros produtos, como outros tipos de fundos que ele só tinha a grade do banco dele, né? Então é natural, a gente percebe isso claramente. Então acho que isso também vai ajudar. A alocação de brasileiro, mesmo no segmento private de banco, em bolsa, ainda é muito baixa. Muito baixa. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, que eu acho que vai se encaixar com o que eu queria comentar. Eu acho que essa é para ti, Rogério. Uhum. A gente esteve lá no Investor Day, na semana passada, que é o evento da XP para assessores, de gestores, analistas, enfim, a casa passa uma diretriz trimestral para nós e a visão de mercado. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi quase que um consenso em relação a dólar para baixo. E eu imagino que a tua cabeça deva estar parecida com isso, né? Uhum. O Leonardo fez uma pergunta: o que está faltando para o dólar cair? Olha, a nossa avaliação de curto prazo, tá? A gente teve alguns eventos, né, recentes que fizeram o dólar, principalmente, vamos pensar de um mês para cá. Vamos olhar o que aconteceu com a S&P lá fora. Olha o que aconteceu com a Bolsa Americana. Olha o que aconteceu com os índices de volatilidade nos mercados globais, né? A gente teve uma deterioração muito grande, eu acho, lá fora, né? E não teve uma desvalorização do real relevante, né? Inclusive o real está rodando perto das mínimas, aí que é esse 13,70, né? Então a minha leitura é que se a gente não tivesse tido esse bear market, ou seja, esse mercado mais negativo no exterior nos últimos 30, 35, 40 dias, eu acho que já tinha uma grande chance aí do real tivesse mais próximo desse 13,60, né? E acho que o real performou bem. Eu acho que uma demonstração da força do real foi a performance que o real teve, a resiliência, mesmo num ambiente que a gente viu a Bolsa Americana chegou a despencar perto de 20%, né? Ou seja, e o real segurou aqui, né? A gente teve um mercado lá fora muito difícil, o impacto em várias bolsas globais, a nossa bolsa se comportou relativamente bem e os nossos juros também se comportaram bem e a nossa moeda também se comportou bem. Agora, é natural imaginar que com a normalização do mercado lá fora e com o fluxo para o mercado local, eu acho que o real tende a continuar uma trajetória de outperformance, de performance relativa superior. Agora, só é importante mencionar que a nossa cabeça, a gente prefere estar real versus moeda de outros emergentes do que real versus dólar, tá? Porque emergentes, quando perdem todos juntos.
e o que importa aí é o real perder menos, no caso de uma crise global, né? Até complementando a questão da estrutura e da aposta do fundo de vocês, nós participamos de um jantar com o pessoal lá da Legacy, não sei se você conhece o Guerra. Sim. E o Guerra tem a mesma opinião que você, inclusive ele estava dizendo que ele está montando uma operação contra o peso mexicano, porque ele está enxergando o governo Dilma iniciando no México. É o que eu estava falando antes aqui, exatamente. Ele dizendo... 2011 no México. Exatamente, 2011 no Brasil é o México hoje, e ele acha que a grande oportunidade de arbitragem está justamente contra o peso mexicano, então bate exatamente em linha com o que você está falando. É isso aí. Eu não sei se é a expertise de vocês, Ivo, Wagner, o próprio Rogério, perspectiva para fundos imobiliários, não sei se vocês teriam alguma opinião. A gente não faz gestão de fundos imobiliários, tá, André? E talvez a gente pode comentar um pouquinho, talvez, do mercado imobiliário como um todo, mas fundos imobiliários a gente não faz gestão, então até a gente não sente muito confortável em... É um mercado que a gente não opera mesmo. Legal. E falando de mercado imobiliário em si, que de um certo modo reflete, se o mercado imobiliário está bem, os fundos tendem a ir bem também, né? A percepção que a gente tem falando bastante com Cyrela, com Exetec e com Iven, assim, o ritmo o quarto trimestre, o que eles lançaram no quarto trimestre já mostrou isso, eles lançaram muito. Todas essas construtoras de médio, alto padrão lançaram muito, então está muito forte a demanda já. O ponto apenas é que boa parte desses lançamentos deles já foi vendido, já conseguiu ser vendido, não foi, as vendas do quarto trimestre não foi tanto de estoque antigo, que seria melhor para eles vender os estoques antigos, mas eles estão conseguindo lançar produtos e vender bem, o quarto trimestre mostrou isso. E a sinalização que a gente tem é que o primeiro trimestre também vai ser muito forte. Então, é um pouco disso, assim, o movimento parece bem aquecido, o mercado parece bem aquecido. 2 semanas atrás, até a gente fica aqui em Porto Alegre, no mesmo andar de uma construtora grande aqui local, que é a CFL. Conversei com o executivo deles, o principal executivo deles, e a sinalização dele foi a mesma coisa. Ele disse, olha, nós estamos aqui agora correndo atrás, porque nossa expectativa é de se lançar um empreendimento aqui com algumas características, assim, tem que ser um produto relativamente dessa faixa de preço, tal, me deu algumas características, disse que está vendendo bem. As pessoas que tinham dinheiro estavam esperando a eleição. Assim, parece brincadeira, ele fala, mas tinha muita gente que eram clientes nossos, amigos nossos, pessoas que tinham relacionamento, falavam assim, cara, se ganhar mais uma vez o PT, eu não descarto a hipótese de sair do país daqui a pouco. Já não aguento mais isso aqui, ou vou para Portugal, ou vou para Miami, ou vou para algum lugar, não fico aqui mais pagando a conta. Como a eleição foi boa, o cara diz assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, vou trocar meu apartamento ou vou comprar um para investimento, porque o preço dos apartamentos estava baixo. Então, a mudança de humor nesse setor talvez tenha sido a mais rápida. A gente, inclusive, tinha posição em Cyrela. Se vocês olharem lá a nossa posição do fundo até o final do ano passado, a gente tinha uma boa posição em Cyrela, 6, 7% do fundo. Só que, saiu de... Nós compramos, acho que na faixa de R$11, né, Luiz? 11,5, R$12, a R$17 a gente já vendeu, que também não consigo imaginar que isso vá ser tão rápido, uma contínua apreciação, né? Mas o setor está muito aquecido, está muito bem. Enquanto você estava falando aqui, Wagner, eu vim dar uma olhada no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Ele está com 3,12 de alta em janeiro. Bem forte. Então, ele já reflete, de um certo modo, um pouco desse humor aí que você já exemplificou na prática do tijolo, né? Uma coisa que tem que ver que é um risco potencial, vamos dizer assim, para o setor, que eu não sei se isso é razoável pensar, mas dado que a gente tem um governo que está cogitando em mudar algumas regras de fundos, essa situação de ele ser isento da tributação dos rendimentos, né, os fundos imobiliários. Certo. E eu acho que isso
não sei o tamanho desse risco, mas para um governo que já está falando que vai mudar os fundos exclusivos, os fechados, né? Fundos fechados, eu não descartaria a hipótese disso acontecer também. Não sei se isso... Essa conversa é antiga, né? Já vem lá da Dilma. Então, eu acho razoável, porque, vamos pensar assim, foi um momento de ajuda para o setor, um momento que o setor não precisa mais dessa ajuda, é mais uma jabuticaba, né? O governo precisa ajudar o setor, mas a economia está ruim, tem que ajudar o setor. Então, vai lá, cria então uma situação especial para captar dinheiro para ele. Mas eu acho que quem está investido hoje não tem o risco de tributar para trás, né? Vai ser dali para frente. Mas igual perde um pouco da... para frente perde a atratividade. Perde um pouco de atratividade, tem esse risco. Né? Perfeito. Deixa eu ver se tem... Leonardo, mesmo que o aquecimento do mercado imobiliário, vocês indicam deixar um percentual do patrimônio investido em imóvel físico? Tipo lojas para aluguel, esse tipo de coisa? Não, vou te dizer o seguinte, eu tenho muitos amigos do setor imobiliário e brigo com eles sempre pelo seguinte, porque eu não conheço ninguém que diz que perdeu dinheiro em imóveis. Porque a pessoa não vende até o ponto em que ela diz que ganhou. Ou que ela precisa muito do dinheiro. A ação é fácil, todo dia ele sabe se está ganhando ou perdendo, né? Então ele diz assim, não tem como ele dizer, eu comprei Vale. Tu tinha Vale e caiu. Pois é, estou perdendo. Isso todo mundo fala. Agora, o imóvel, o cara ele carrega até a hora que ele precisa do dinheiro, ou ele carrega até a hora que ele consegue vender. Ele não diz que está com mico ali, que ele não tem... Sem descontar a inflação do CDI do período. Não desconta CDI, nem o IPTU. Nem o IPTU, nem o condomínio, nem a taxa de corretagem. Então, eu vejo o imóvel assim, com esses vários riscos, mas que ninguém fala porque ninguém gosta de dizer que perdeu dinheiro. A bolsa é o único lugar que as pessoas têm prazer em dizer que perdem dinheiro, às vezes. Tu sabe que eu participei uma vez de um evento lá em São Paulo, que tratava da questão do planejamento patrimonial como um todo, né? Então tinha um desses especialistas que assessoram famílias e tudo mais na gestão de patrimônio como um todo. E ele apresentou uma estatística que eu até então, intuitivamente eu imaginava que fosse ela, mas ele apresentou em números. Ele pegou períodos no Brasil de 1950 até, foi 2 anos atrás isso que nós estamos falando, até 2017, e ele pegou lotes de 20 anos, né? E, então o cara comprou um imóvel em 1950 até 1970, né? Ele perdeu para o CDI. 60 a 80 ele perdeu para o CDI. 90 a 2010, então ele pegou num período de 20 anos o imóvel perde para o CDI. Então imóvel é bom quando você consegue comprar ele bem. Então você vai fazer um trade no imóvel, né? Tipo assim, o imóvel vale 100, comprou por 70 e pegou uma valorização a 150, vende. Aquelas pessoas que compraram, fizeram esse tipo de transação em 2009, 8, 9, 10, ali eu acho que teve um momento que valorizou bem e conseguiu fazer. Sim. Mas provavelmente o cara que comprou em 2000 2000 para 2019, eu arrisco a dizer que ele está perdendo para o CDI. O CDI no início desse período era gordinho. Então é essa tese que esse especialista apresentou. Ele já vai pegar ciclos que nem esse de 2008, 2009, foram muito positivos. Mas no período de 20 anos, pega essas barrigadas que nem 2012, 13, 14, que acaba jogando para baixo no médio e longo prazo. Eu penso o seguinte, eu trabalho há 20 anos com bolsa, né? Então, claro que eu tenho um viés e tenho todo viés que você imaginar que possa ter, eu tenho. Mas, para mim, é muito claro o seguinte, a bolsa te traz um risco razoável de perda no Brasil, te traz. E isso basta acompanhar o que aconteceu com várias companhias que perderam valor ao longo do tempo. Mas ninguém também vai comprar uma ação, 2 ações e vai esquecer que tem aquela ação. Natural que ele tem que acompanhar um pouco. Ou vai delegar isso para alguém fazer. O meu ponto principal qual é o tipo de investimento que tu consegue ter ganhos
quando a economia real melhora. Está comprado na nata do país, nos melhores ativos daquela classe, que é o que está em bolsa. Está pegando em bolsa o que tem de melhor no país. Tá pegando, as empresas que são capital aberto são a nata do país, as melhores empresas do país, em tese. Ou quase todas ali. Então, tu consegue ser sócio desses caras, se beneficiar da situação macro quando ela acontece no país, e eu entendo, o Ivo e o Braga já devem ter comentado isso também, que nós estamos iniciando um momento assim. E tu tem liquidez diária para sair, tu tem benefício tributário de pagar 15% de imposto de renda no teu ganho. Então, então tu tem várias condições positivas. Isso, o mercado líquido pode fazer, entrar e sair toda hora. Eu vejo muito benefício em bolsa. É que o brasileiro também, um CDI de 15%, 20% é difícil tu sair correndo risco, né? Vai tirar o teu dinheiro dos 15% de ganho, 10%, 12% de ganho para correr risco, eu compreendo. Agora, CDI a 6,5%, economia melhorando, eu não consigo ver. Por que eu vou tirar o meu dinheiro e vou botar uma parte importante dele e mobilizar num imóvel, seja ele qual for? Então, a dificuldade de transação, os custos de transação, a liquidez, tudo, eu acho muito, muito pior na comparação com bolsa. Para a pessoa que já tem bolsa, ok, quer diversificar um pouco mais imóvel, conhece. Imóvel é uma coisa muito peculiar, tu pode ter numa região específica ganhar muito dinheiro, mas não é generalizado, não é uma situação fácil. Não. Não estamos escutando. Eu estava com o microfone desligado. Só complementando a questão dos imóveis, o Leonardo ainda complementa, mas será que ainda com CDI baixo o imóvel iria perder? Eu acho que continua sendo exatamente o mesmo conceito que a gente acabou de apresentar agora. Se esse imóvel está abaixo do preço médio de mercado, é oportunidade. Claro. Agora, não, eu vou sair para comprar um imóvel e aí eu vou comprar no preço de face que está valendo metro quadrado, eu afirmaria que essa tese dos 20 anos tende a se concretizar. E sem dúvida nenhuma, hoje eu concordo com o Wagner, o momento que o Brasil está vivendo, e se as reformas efetivamente acontecerem, do jeito que a gente espera que elas aconteçam, eu não vejo por que não colocar um pezinho na bolsa mesmo. E outra coisa que também tem da questão dos fundos imobiliários é a liquidez, nem todos são muito líquidos, né? Eu diria que hoje até esse é um problema que já não existe mais, Wagner. Tá bom. A gente trabalha bastante com fundos imobiliários aqui. Se pegar os 50, 60 maiores fundos hoje, tem boa liquidez. Tem aí 1 milhão, 1,5 milhão fácil por dia. Né? Então... mesmo assim uma liquidez que não é tão alta, né? 1 milhão... Não. Por exemplo, para um gestor de fundos não é nada. Mas para pessoa física, né? O cara daqui a pouco vai investir 300, 400 mil... Não, aí já permite a entrada e saída dele. Ele consegue dar saída, né? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. O Charles brincando, mudança nos fundos imobiliários, na tributação, querem nos assustar. Na verdade, não somos nós, né? Isso aí é a receita, não nós. Paulo Guedes, é que, na verdade, essa situação dos fundos fechados que querem mudar, debêntures incentivadas, todas foram situações atípicas, né? São coisas recentes, relativamente recentes. É aquelas bolhas artificiais lá que o governo vai criando para compensar desequilíbrios, né? Até tem uma notícia que saiu no Valor hoje, que dentro desse bota imposto aqui, tira imposto dali, de isentar a pessoa jurídica para debênture incentivado. Eu vi essa notícia aí também. Então, isso aí seria uma boa notícia aí para investimento em jurídica, né? Que hoje não é isento, né? Bom, acho que vencemos aqui pelo que eu estou vendo. Foram todas as perguntas aqui respondidas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais aí a disponibilidade de vocês, Rogério, Wagner, Ivo. Estava sensacional aí o nosso bate-papo. Acho que, sem dúvida nenhuma, dá para dar um norte para a nossa audiência. E já dando um spoiler aí do dia 19 de fevereiro, já está marcado o próximo encontro de gestores com o pessoal da gestora Legacy, lá de São Paulo. E a gente vai mandar e-mail para todo mundo já para convidá-los novamente. E março tem uma surpresa aí que eu não vou dar spoiler ainda, né, Júlio?
né? Mas a gente já está com o calendário de março fechado também. Então, esse ano vai ser intenso. E se tiverem disponibilidade, dá para voltar a falar com a gente também, tá, Rogério? Né? Então, a gente está à disposição. Durante o ano aí, se tiver agenda, a gente volta a convidar vocês novamente. A gente está à disposição ali. Só vai combinar com o Bruno ali, a gente está à disposição para vocês aí. Show de bola. A gente está gravando, tá, pessoal? Então, quem quiser depois assistir novamente, vai ficar à disposição. E muito obrigado pela participação de todos e até o nosso próximo evento. Valeu. Obrigado.